Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Hoje para falar sobre alguns assuntos que estão tomando conta aí dos noticiários do São Paulo, para dar aquele pitaco, aquela resenha, aquela coisa toda e, claro, a sua participação aqui conosco, tá bom? Então você que está chegando, muito obrigado pela sua audiência, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos falar hoje sobre essa venda polêmica do Rodrigo Nestor, hein? Ai, meu Deus do céu, roubaram o meu Fusquinha, viu? É só o São Paulo mesmo, mas calma. Vamos falar também sobre a história do São Paulo jogar na Vila Belmiro, essa reta final de campeonato brasileiro. Tem o Oscar, que pensou em se aposentar, cogitou a possibilidade de parar de jogar, pendurar as chuteiras, e também a promessa da diretoria para Hernan Crespo. Vamos falar sobre esses assuntos. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Bom, vamos começar falando sobre a Vila Belmiro, pode ser? Vamos começar com a Vila, porque o São Paulo resolveu jogar os 4 últimos jogos do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. O São Paulo, que teria aí 2 jogos já certos, né, contra Flamengo e Bragantino, ainda não tinha certeza do que faria com os outros 2 jogos, já que não terá mais o estádio do Morumbi, que vai passar por shows, terá shows nele, né, e depois vai passar por uma troca de gramado. Ou seja, o jogo contra a equipe do Bahia foi a despedida do São Paulo no Morumbi em 2025. Não terá mais a sua casa. O São Paulo fará, então, os últimos 8 jogos fora de casa. Ah, mas e a Vila? Não vai jogar na Vila? Você acabou de falar como vai jogar fora de casa. Porque não é no Morumbi. Não é no campo do São Paulo. Não é no estádio do São Paulo. Que seja para 10, 15, 20, 30, 50, 60 mil pessoas. Ou seja, ali é a casa do São Paulo. Agora, jogar na Vila, a Vila Belmiro não é a casa do São Paulo. Por mais que é uma casa alugada, podemos dizer assim, é uma casa de praia, podemos dizer assim, a Vila Belmiro passa a ser a casa de praia do São Paulo, mas não é nada melhor do que o seu próprio lar, não é mesmo? Mais uma vez, a gente entende que essa diretoria faz um desserviço, presta um desserviço para o futebol. Como é que faz um acordo esdrúxulo desse e coloca o São Paulo para jogar na reta final, precisando de vitórias e pontos para ir à fase de pré-libertadores, por mais que tenha apenas 8% de chance de ir à pré-libertadores, mas é um time que ainda luta por alguma coisa na competição e não vai ter a sua casa. A sua casa está para shows, está cedida para shows, e isso já era sabido. Agora, imaginem se o São Paulo estivesse disputando a reta final de Libertadores, reta final de Campeonato Brasileiro mais para cima, para lutar pelo G4, que seria o esperado, né? Não teria o Morumbi, não teria a sua casa, porque a diretoria do São Paulo teve a brilhante ideia de trocar jogos com o Santos, só que o Santos fez os jogos antes, o São Paulo vai fazer depois. Coisas de Casares e seus tricolor caps. Mas está definido que o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro. Vamos falar do assunto Oscar, porque já a gente vai voltar a falar da diretoria do São Paulo. O Oscar entende que a temporada de 2025 talvez tenha sido uma das piores temporadas para ele, principalmente na questão de lesão. Ele tem sofrido com várias lesões, não consegue estar em campo, é um jogador que ganha muito, não consegue render e recebe muitas críticas de parte da torcida, também da imprensa, e tem que ser criticado mesmo porque ele não consegue render. É um jogador que ganha mais de 2 milhões de reais e não consegue render. Por isso, ele cogitou em pendurar as chuteiras no final da temporada de 2025. Mas pensou bem, conversou com algumas pessoas e decidiu que vai tentar fazer o que ele não fez em 2025, vai tentar em 2026. Ser decisivo, estar mais em campo. Promete uma pré-temporada diferente,
fazer algo diferente, coisas diferentes para tentar estar em campo e ser mais decisivo para o São Paulo. A gente precisa lembrar que quando o São Paulo mais precisou, o Oscar não estava lá. Um jogador de mais de 2 milhões de salário não estava nos momentos que o São Paulo mais precisava. A gente precisa lembrar também que o Oscar fez vários jogos no Paulistão. Fez os seus gols no Paulistão. Deu a sua assistência no Paulistão. Então, ele não foi uma peça que ajudou, que agregou. Hoje, o custo-benefício do Oscar para o São Paulo é horrível. É algo assim a se lamentar. Se fosse qualquer funcionário de qualquer empresa que tivesse recebido uma oportunidade dessa com alto salário, o Oscar hoje teria sido demitido ou estaria sendo demitido desta empresa. Porém, como é o São Paulo e ele teve lesões, aquela coisa toda que a gente também entende, ele ganha aí uma oportunidade em 2026. E aqui a gente não pode ser hipócrita, não. O torcedor do São Paulo não torce para o Oscar estar mal. O torcedor do São Paulo não torce para o Oscar estar lesionado. O torcedor do São Paulo torce e muito pelo Oscar, porque sabe da qualidade, sabe da capacidade, sabe do empenho do jogador, mas as coisas não acontecem. E as coisas não acontecendo acaba minando e frustrando o próprio jogador. Por isso que a gente fala, tem que cobrar, porque o jogador também precisa entender essa cobrança, principalmente do torcedor, que paga o salário do Oscar, ajuda a pagar o salário do Oscar. O São Paulo, se tem patrocinadores enormes, é porque tem mais de 20 milhões de torcedores, isso precisa deixar muito claro, né? Não é... A Superbet não chegou no São Paulo porque o Casares é bonitinho, porque o jeitinho de falar do Belmonte é cativante, não foi nada disso. Foi porque tem uma capacidade de explorar mais de 20 milhões de torcedores. Por isso que chega essas grandes empresas. E por isso que a cobrança desses mais de 20 milhões de torcedores é para que o Oscar esteja em campo. Porque a torcida, por mais que alguns... o Oscar foi traíra lá naquele episódio contra o Inter. O Oscar foi isso, o Oscar foi aquilo, o Oscar fez isso. Hoje todo mundo torce para ele estar em campo. Poucos torcem, ou quase ninguém torce, para o cara ficar machucado. Isso virou um absurdo. Alguém torcer para o Oscar dar errado só para falar que tem razão. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Isso não é torcer para o seu time. Isso é uma insanidade. Então, assim, espero realmente que o Oscar possa, em 2026, fazer mais do que ele fez em 2025. O Oscar tem bola, tem futebol, tem capacidade, tem qualidade para fazer e mostrar muito mais. A gente torce para que ele possa fazer isso. E que bom que ele repensou essa aposentadoria, porque seria muito frustrante para o Oscar parar desse jeito, né? Ou para qualquer jogador é frustrante parar desse jeito. Vamos para os dois principais assuntos do nosso canal, do nosso vídeo de hoje. Nosso canal é bom, né? Do nosso vídeo de hoje. Então você vai deixando seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos falar do Rodrigo Nestor? Porque essa venda que o São Paulo está acertando pro Bahia, ó. Mas ninguém faz um negócio como o São Paulo faz, rapaz. É aquilo que a gente... Quem comprou, comprou. Quem comprou, comprou. Agora é outro patamar. Quem comprou barato, comprou. Lembra dessa frase? Pois é, rapaz. Quem comprou barato, comprou. Agora vai comprar mais barato ainda. Ué, por que você está falando isso? O Bahia avançou as negociações e vai pagar 12,5 milhões de reais para ter Oscar no seu plantel. Nestor no seu plantel em forma definitiva. 12,5 milhões de reais, mais o abatimento, o perdão, chame como quiser, da dívida do Ferrarese. Ferrarese pertence ao Grupo City. Veio do Montevideo City Torque, né, o time uruguaio, mas é um jogador do Grupo City. Que como o São Paulo deve para todo mundo, se você puxar certinho aí, você deve ter vendido alguma coisa para o São Paulo e o São Paulo deve dever para você também.
né? Pelo menos alguma explicação o São Paulo deve. Mas enfim. E aí o time do Bahia, o Grupo City, falou: que tal a gente fazer esse abatimento aqui, né? Aquela coisa toda e tal. Aí você deve pensar, tá, Hugo, mas parece algo normal, parece algo interessante, algo bom. Porque aí todo mundo sai ganhando. Alguém ali tinha uma dívida, faz aí o abatimento, aquela coisa toda, e definiu, vai-se embora, não é? Se fosse só isso. Lá em janeiro, quando o São Paulo emprestou o Rodrigo Nestor para o Bahia, ficou estipulado que o valor seria de próximo a 40 milhões de reais. 40 milhões de reais, hein? Anota esse valor. 9,4 milhões pelo empréstimo do Rodrigo Nestor, 30,3 milhões caso o Nestor batesse as metas estabelecidas pelo São Paulo. Aí é que tá. O São Paulo, sempre quando vai negociar, vai trazer um jogador, empréstimo com obrigação de compras caso bata a meta, não é isso? Isso. São Paulo, então, coloca o jogador em campo, o jogador joga os jogos estipulados, bate a meta, chega lá na hora de pagar e fala quanto é. O time fala, X. Tá bom, parcela pra mim, vê aí que você faz, que eu vou pagar como eu posso, beleza? Combinado. Mas vai pagar o valor que eu estipulei. Beleza? Beleza. Já na história do Bahia, foi diferente. O valor era quase 40 milhões, não é? Pois bem, São Paulo dando descontinho, né? Faz mais barato? O Bahia perguntou, não faz mais barato o São Paulo? Faz. Faz por 23. O que vocês acham? 23, quase 24? Pode ser? Aí o Bahia falou, pode. A gente abate 11 do Ferrarese e o resto, os 12,5, a gente paga. Pode ser? São Paulo, que negociação da China que eu arrumei. Pode. Aí o Bahia falou, beleza, parcela em 3 vezes pra mim. 3 vezes não, né? Em 3 anos. Eu não sei quanto é que vai ser por ano. São Paulo, tá. Ou seja, um jogador que valia 40 milhões, ou aproximadamente, foi vendido por 23, foi abatido 11 e saiu por 12. O Rodrigo Nestor sai do São Paulo por 12 milhões de reais, aproximadamente 2 milhões e pouquinho de euros. Gente, isso é um absurdo. O São Paulo vende mal, o São Paulo negocia mal, o São Paulo é feito de besta, mas quem comprou, comprou. Essa foi a frase dita lá atrás por alguns da diretoria do São Paulo. A gente sabe muito bem quem é, não é? Isso prova o quanto o São Paulo é desrespeitado na figura do seu presidente, o Júlio Casares. O quanto ninguém respeita o São Paulo. O quanto é fácil passar o São Paulo para trás. Olha, essa negociação, se fosse em qualquer empresa, vou eu usar de novo qualquer empresa. Imagina você tem uma empresa. Você está negociando, você vai negociar um produto com uma outra empresa. Rival da sua, mas você tem um produto que ela quer. Você vai negociar esse produto com a empresa. Você fala, fulano, vem cá, negocia aqui. Você coloca lá um dos seus homens fortes para negociar. Ele chega e fala, deu certo, vendemos. Você fala, que bom, vendeu por quanto? Então, era 40, né? Vendi por 23, mas nós tínhamos uma dívida com eles lá, nós batemos a dívida e fechamos por 12,5. O que você acha? Vê se esse tipo de negociação não era motivo para advertência, demissão, escambau. Mas é no São Paulo. De novo. É onde tudo acontece à revelia, de qualquer jeito, ninguém cobra, tá tudo certo. Como é que você... Aí eu falo para você uma coisa. São Paulo vai pegar 50 milhões, parece emprestado. De novo. Aí eu olho para você e falo, você acredita em FDIC? Realmente você acredita em FDIC?
Você acredita em austeridade financeira? Você acredita que o São Paulo está diminuindo a dívida? Você realmente acredita? Você realmente acredita? Eu me dou o direito de não acreditar. Porque como é que um clube vem ao microfone e fala aos quatro cantos que está diminuindo a dívida e está saudável financeiramente e devia salário, vai pegar empréstimo e faz vendas esdrúxulas como essa? Isso não pode ser real, isso não pode ser possível. Você me desculpa, eu não acredito em FDIC, eu não acredito em austeridade financeira, eu não acredito em redução de dívida, eu não acredito em nada disso. Não tem santo que me faça acreditar que o FDIC, o não sei o que, vai ajudar o São Paulo. Perdão, é o meu pensamento. Eu não acredito. Quero saber muito a sua opinião sobre os gênios da negociação. Talvez o São Paulo deveria abrir aí um espaço na Bolsa de Valores e deixar o Casares, né, e o Belmonte e os seus Tricolor Caps negociarem algumas commodities, negociarem alguns ativos na Bolsa de Valores, porque, quem sabe, a economia do Brasil afunda de vez, não é? Ou quer dizer, melhor, enfim. Por falar em afundar de vez, o barco pode afundar de vez sem Hernan Crespo, porque o Crespo tá puto da cara, tá fudido da cara com as coisas que estão acontecendo internamente no São Paulo. Jogadores que se machucam em treino, jogadores que não se recuperam, lesões repetitivas e também um time que se desintegra na mão dele. Além disso, São Paulo ainda me faz a boa de não ter mais o Morumbis, por mais que o Crespo sabia, mas não vai ter mais o Morumbis. São problemas atrás de problemas, erros atrás de erros, e o Crespo vai mostrando dia após dia, coletiva após coletiva, a sua insatisfação com o São Paulo. Aí, a diretoria do São Paulo falou, pô, não pode perder o Crespo, né? O que nós vamos fazer então? Chamou o Crespo, falou, Crespo, viu? Ó, parece que você tem razão. Vamos fazer o seguinte, vamos ajudar você aqui. Eu prometo fazer aí uma reunião já de emergência com o nosso colegiado, né? Com o Belmonte, com o Rui Costa, com o Chapecó, com o Muricy, que eu descobri que o Muricy é coordenador de futebol. Mas eu vou fazer um parênteses aqui bem rapidinho. O Muricy é coordenador de futebol. O Belmonte é diretor de futebol. O Carmologno lá, o cidadão lá, chegou para ser superintendente de futebol. Criaram 900 cargos pro futebol. O futebol tá essa nhaca, essa droga. E tá tudo certo. Vou fechar o parênteses. E aí, a galera toda vai se reunir. Né? Os cavaleiros do Apocalipse vão se reunir para ver o que pode fazer para que as coisas não aconteçam no ano que vem, como aconteceu nesse ano. E aí convidaram o Crespo para fazer parte dessas reuniões, né, para ele dar aí a opinião dele, né, que só faltava essa, né, você fazer uma reunião sobre o time de futebol para sanar problemas que está tendo o treinador e não chamar o treinador para participar dessa reunião, né? Enfim. E aí o Crespo, então, tem aí essa promessa da diretoria. Vamos conversar, vamos analisar, vamos melhorar, porque vai dar certo. Eu vou ser bem sincero, para mim, essas promessas do Casares para o Crespo é a mesma frase que os pais da gente falavam. Na volta a gente compra. E nunca chegava essa hora. A gente nunca voltava e nunca comprava. Tá muito na cara que é apenas para dar uma mansada no Crespo. Porque se eles não resolveram isso até agora, não vai ser num calendário mega apertado do ano que vem, com a super capacidade que eles têm, que vão resolver toda essa parada. Por isso, mais uma vez, essas promessas da diretoria para o Crespo é o famoso na volta a gente compra. Beleza, Crespo?
Na volta a gente compra, fica tranquilo, não precisa ficar bravo, não precisa ficar bicudo. Na volta a gente vai passar e vai comprar. Calma! E nada vai acontecer. Ou você acredita que os cavaleiros do Apocalipse, ou melhor, o colegiado que cuida de todo o futebol do São Paulo, vai fazer algo diferente do que já tem feito? Deixo aí a dúvida e o questionamento para você. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Forte abraço. Valeu demais. Tchau. Na volta a gente compra, hein? Não esquece.